O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz, pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus, não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho: perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, tempos difíceis requer do povo de Deus uma oração mais fervorosa. Mas como ter oração mais fervorosa se está justamente faltando essa fé fervorosa? E o Senhor fala: quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé? A crise de fé impede a oração persistente. E nos tempos difíceis, precisa-se da oração persistente. Então, são duas realidades que nós estamos hoje imersos nela, nos prejudicam, a fé decresce, os desafios aumentam, e para só vão ser vencidos com a fé firme. As montanhas serão removidas. Então é preciso perseverar nessa fé expectante. E a oração é o caminho. O Senhor, não tendo, como já falamos em outros momentos, um exemplo positivo superior a ele, ele então ensina o valor da oração pelo reforço do negativo. O juiz injusto, sendo que ele é o juiz justo, que atendeu para se livrar do aborrecimento, e Deus atende por misericórdia. Mas isso não dispensa perseverança. Aquela mulher estava com a situação para ser resolvida, com certeza dependia a vida dela, alguma coisa ali. E alguém que estava responsável para decidir, não decidia. Situação difícil. Aquele juiz, que cabia ele decidir, não decidia e prejudicava quem? A vida dos outros. E ainda diz ali, por muito tempo, ela ficou pedindo, muito tempo. E ele acabou atendendo depois de muito tempo. Tem pessoas, ela vai falar: faz justiça contra o meu adversário. O adversário de Deus, que é nosso adversário também, é o príncipe do mundo. Ele tem poder sobre estruturas, situações. E nós temos que aprender aqui o valor da oração. Tem pessoas que foram colocadas em determinados lugares e não cumprem o que devem cumprir. E disso depende a vida dos outros. O caso daquele juiz,
Ele precisava fazer o que tinha que fazer, mas não fazia. Aí tem que entrar a oração. Ou a pessoa muda, ou se muda. A oração não pode se conformar com isso. O povo de Deus não pode se conformar. É preciso trazer a vontade de Deus para aquela situação. É preciso rezar, remover aquele obstáculo, tornar aquele caminho plano e reto. Muitas pessoas estão entrincheiradas em lugares de decidir a vida dos outros e que não estão fazendo. E é preciso então que a pessoa que crê, clame a Deus: do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. E é preciso então entrar em oração de combate, para que a vontade nossa seja feita, não, a vontade de Deus naquela situação. Deus quer que se cumpra a justiça. Tudo aquilo que é verdadeiro, justo, nobre. Então é preciso rezar e mover as forças espirituais, os anjos, os servos de Deus, em favor daquela situação que ela está bloqueada. E isso nós estamos falando aqui, esse caso que Jesus está usando, é uma situação da vida civil. Nós estamos falando aqui só de uma realidade espiritual, de libertar alguém de uma possessão demoníaca. Não. Aquele homem não temia Deus. Pronto, já era um homem incrédulo e não temia Deus. E não temia os homens. E estava em uma situação de decidir a vida dos outros. Então temos um problema. Não adianta eu ficar lá lamentando: ai, por que existe isso? Ah, porque existe o mal no mundo? Ah, eu não faço mal a ninguém. Conversa. Todo mundo aqui faz mal. Ah, eu sou tão bonzinho. Não, não é não. O mal existe no mundo. Acorda e começa a rezar. Para não estender a mão ao mal, então, porque só vai chegar lá e vai matar o juiz? Não, porque aí a gente acaba fazendo o mesmo mal. Tem que rezar, pedir ao Senhor que interfira naquela situação. Interfira naquela situação. Então aqui é muito importante, nós temos que elevar o nosso clamor, elevar a nossa oração sobre aquela situação onde está tendo ali uma injustiça, porque aquela mulher não estava pedindo um favor e nem estava pedindo, aí que não ia receber mesmo, estivesse pedindo algo corrupto. Ela estava falando: faz-me justiça. Se o povo de Deus fica com os braços cruzados, o mal avança. A oração tem que alterar as estruturas. A oração muda os ambientes, os lugares e as circunstâncias, em favor do reino de Deus. Em favor do reino de Deus. Nós não podemos ficar passivos diante dessa realidade. É importante que o povo de Deus entenda que a fraqueza de Deus é quando o povo reza. Essa é a força do homem e da mulher, e é a fraqueza de Deus, a oração. O Senhor manifesta o poder do seu braço. O Senhor manifesta o poder do seu braço nas estruturas, nas realidades, principalmente como aquele juiz que se achava Deus. E a oração vai mostrar que não é. Que não é. Porque muitos homens e mulheres se acham deuses. E aí a oração é preciso estabelecer o senhorio de Jesus naquela circunstância desordenada. Então, uma vez indo em um lugar aí, que não posso dizer onde, e precisava pedir algo que era também um direito de justiça. E lá tinha um inimigo da igreja, um filho da besta, que trabalhava naquela repartição.
E ele falou assim: ah, padre, você não vai conseguir não. Aí, sabe que os filhos das trevas, né, eles têm suas estruturas. Aí eu percebi que aquela pessoa vinculada ao mal, e isso está cheio em muitos lugares. Bem, esse infeliz não vai ajudar, né? Mas quando Deus quer, Nossa Senhora quer, até o diabo tem que obedecer, e os porcos também, né? Eu falei: meu Pai do céu, como fazer? Porque precisa passar por esse infeliz. A gente não pode, né, quebrar o pescoço. Não pode. Viu? Não pode. Diz aí para o pessoal não esquecer. Então o que a gente tem que fazer? Rezar. Ah, mas rezei muito rosário na cabeça daquele infeliz. Rezei, falei assim: ele não vai conseguir dormir. Não, a gente não pode deixar o mal em paz, não. Eu vou dormir, ele não. E rezei. Depois eu dei lá, fulano, rapaz, você acredita, ele teve que tirar a licença, adoeceu. Oh, que maravilha. O que você precisa resolver? É isso daqui. Ah, não, tudo bem, é fácil. Pá. É assim. Os filhos das trevas amarram as obras de Deus, as obras também da família, nível pessoal. Não é todo mundo que vai passar pela conversão, tem uns que não querem. Ali Moisés está vendo Amaleque vindo para cima dele. Amaleque não vem conversar e nem vai aceitar acordo. Depois você vai ter que ler todo o capítulo aí de Êxodo, o que acontece no final, que não está no texto. Amaleque está vindo para matar. Ou Moisés luta, ou morre. Não adianta, Senhor, paz e amor, vamos aqui tentar conversar. Não é o caso essa situação aí. Não era o caso. Ali era um inimigo espiritual, agindo em uma realidade material, para exterminar o povo de Deus, para não chegar na terra prometida. Então Moisés vai para o monte rezar, porque sabia que a batalha era espiritual, e Josué vai combater. Tem situações que o mal planta para as pessoas, as famílias, o reino não ser edificado e não avançar. E é preciso então remover pela oração. Isso não é desejar o mal, não. É remover esse obstáculo. Não devemos pagar o mal com o mal, mas devemos remover o mal das situações que impedem o avanço do reino. Então o Senhor está esperando dos seus filhos o quê? Deus, Ele é bom, Deus, Ele é justo, mas está esperando a fé. Quem crê, quem reze de forma perseverante. O Senhor não concorda com a injustiça, mas muitas vezes em uma oração fraca, pífia, sem perseverança, logo para. E algumas estruturas, elas não vão ser removidas sem muita oração. É como você tentar arrancar, né, um ferro que ele está enfiado bem, muito dentro na terra. Você vai ter que ir forçando, balançando, até soltar. Porque está muito profundo ali. E arrancar aquele mal dali e colocar em outro lugar ou jogar fora. E isso serve para tudo. Tem pessoas que se instalaram e que deviam ajudar os outros e não fazem. E aí a oração precisa realizar. Precisa realizar. Se nós cruzamos os braços, ficamos sem dar os frutos, e aí depois ficamos na lamentação. Ah, mas isso, não. O Senhor está nos dando uma palavra de provocação. Quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé ou vai encontrar murmuração? Vai encontrar uma fé que remove ou vai encontrar uma murmuração? Aquele vitimismo. Não, é preciso rezar, é preciso remover
os fundamentos que não são de Deus, que não são de Deus. O mal também tem suas sementes, tem seu plantio, tem seus frutos, e é preciso remover. Não podemos deixar o mal à vontade, é preciso que a oração entre com poder, é preciso que de fato as pessoas, os filhos de Deus, não deixem o inimigo descansado. Muitas pessoas aí que estão muito tranquilas em situações, prejudicando a vida dos outros, e que não podiam estar tranquilas. Não podiam estar tranquilas. Vou combater de que forma? Fisicamente? Não, na oração. O Senhor vai dizer, não enfrenteis quem é violento. Vamos rezar, aí o Senhor opera. Ele opera sobre aquela situação. Ele opera sobre aquela situação. É preciso, meu irmão, minha irmã, que nós acreditemos que o Senhor está entre nós. Essa oração, muitas vezes, não será fácil, é verdade. Não será fácil. Dependendo da situação que está sendo apresentada, ela requer uma perseverança heróica. Dependendo da situação, não são todas, mas é verdade. Tem situações que elas exigem uma perseverança na oração heróica. Não é fácil, concordamos com isso, mas é necessário. O exército inimigo não se entrega fácil. Então tem situações que eu preciso me unir a alguém para rezar, rezar com outros, rezar de forma disciplinada, com horário, rezar por mais tempo, senão não vou conseguir remover. Isso é verdade. Não é uma mesma oração para toda situação. Então aqui é preciso que eu e você estejamos atentos, se à nossa volta, ou talvez nós mesmos, pessoas estão com as vidas emperradas, talvez pela própria culpa delas mesmas, mas pode ser que existam casos que seja justamente por esse bloqueio espiritual. Como aquele juiz, o que aquela mulher ia fazer? Ela precisava daquela decisão. E para ele não fazia diferença, porque para aquele juiz, aquela decisão não afetava a vida dele. A vida dele estava certa. Não estava faltando nada para ele. Ele não estava limitado por nada. Decidir aquilo para ele não fazia diferença. Está entendendo aqui agora? Tem muitas pessoas que estão assim, para decidir a vida dos outros. Não, mas reza, reza. Até que de fato a oração coloca aquela pessoa na vontade de Deus. Tinha aquela historinha da mulher que estava pedindo para o Senhor, mulher de muita oração, pedindo, está faltando alimento na casa dela, pediu, Senhor, manda comida. Aí o diabo pensou assim, eu vou levar a comida para essa mulher, e eu quero ver se ela vai poder dizer que foi Deus que deu. Aí o diabo foi lá na casa dela, tocou lá na porta, e levou a cesta para ela. E ela foi uma alegria. Deus sempre ouve minha oração, porque a mulher que reza muito. Aí o diabo que estava ali, estava disfarçado. Não, mas olha, não foi Deus que te deu não, dessa vez. Você quer saber quem foi? Ela falou, não importa. Quando Deus quer, até o diabo vem entregar. E essa que é a verdade. Porque quando a pessoa reza, o mal age. Mas uma pessoa que reza com poder, a última palavra é a de Deus. O diabo pode preparar a panela, mas quem põe a tampa é o Senhor. Agora, uma pessoa que não reza, ela vai ficar com a última palavra do inimigo. Se aquela situação daquela mulher ali, ia ficar à má vontade daquele juiz. A situação dela não ia resolver, a vida ia passar, e ela ia morrer ali, sem aquilo. E isso acontece na vida de muitos. A pessoa de fé, e é o que Jesus está falando, quando voltava a encontrar fé, a pessoa de fé, ela não está para mudar as coisas para mudar. Ela não está também para que Deus faça a vontade dela, como acontece aí em algumas seitas, não. É para fazer a vontade de Deus naquela situação que não está sendo feita.
E a pessoa que reza declara o senhorio de Jesus. A última palavra é do Senhor. Agora, se o povo de Deus não reza, o mal cresce e deixa ficando como a última palavra o mal. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Não. Os santos não aceitaram isso. Ao contrário, se levantaram na oração. Foram aquele que é capaz de livrar da morte. Do Senhor é que me veio o meu socorro. Levanto os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? Do Senhor que fez o céu e a terra. Deus é Deus no céu e na terra. Agora precisa da oração. O Senhor quer ver se os filhos dele vão combater. Eu sou da paz, eu não vou lutar não. Olha, Amaleque está vindo. Você lutando ou não, você vai morrer então. Mas eu não sou do combate espiritual. Não tem jeito. Não é opção sua. Não é. O povo de Deus não tem a opção de não lutar na oração. A batalha se apresenta. O dragão vai combater a descendência da mulher. Então é preciso que a descendência da mulher combata. Isso para a vida pessoal, familiar, comunitária, as muitas circunstâncias. Mas é importante que eu e você entendamos que onde não há oração, o mal domina. Mas onde tem oração fervorosa, a última palavra é do Senhor. Essa é a última palavra. É o Senhor que põe o ponto final. Por caminhos que Ele sabe, mas confiamos nele.